Bora falar de futebol. O Palmeiras é tricampeão paulista, fato que não acontecia, atenção, há 90 anos. É isso mesmo, a última vez que o Palmeiras foi tricampeão paulista foi em 32, 33 e 34. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma peça fundamental na minha concepção para o Palmeiras alcançar essa taça e que muita gente talvez não enxergue dessa forma inicialmente, mas depois do vídeo pode mudar de ideia. Quem sabe? Até porque o Palmeiras se consolidou como o time da virada, e essa foi a frase que o Everton disse para mim na entrevista ali na beira do gramado, na transmissão da Max. Espero que você tenha acompanhado e curtido a transmissão desse jogo. E o Everton falou, bom, é para consolidar de vez o time da virada, né? O Palmeiras poderia ser campeão invicto nessas 3 edições, não foi porque perdeu os 3 jogos de ida das finais e virou dentro do Allianz Parque o time da virada, agora o trime da virada, dá para brincar dessa forma. E já que foi o Everton que falou isso, eu já revelo agora para você qual é esse cara que para mim foi a peça-chave do título, e esse cara foi o goleiro Everton. Mas fragoso, o começo dele foi muito ruim, foi mesmo, e ele admite isso, inclusive na pergunta que eu fiz para ele. Agora, a gente não vai falar, evidentemente, só sobre o começo. É sobre como termina também. E acreditar nessas peças que são lideranças e que são fundamentais e que mostram muita qualidade técnica nos momentos de baixa também é importante para não perdê-las nos momentos em que elas podem fazer a diferença. E o Everton, muita gente queria o Lomba sendo titular, o Lomba que realmente quando entra vai muito bem, mas o Everton é muito mais goleiro que o Lomba e mostrou isso ao longo da sua carreira. Viveu um momento de baixa no início do Campeonato Paulista, mas no mata-mata foi crescendo. Contra a Ponte Preta nem foi necessário crescer, mas contra Novo Horizontino e Santos, jogos difíceis, complicados, ele foi fundamental. Vamos lembrar rapidamente aqui, antes de mergulhar na final e mostrar a importância do goleiro, que essa final entre Santos e Palmeiras, aliás, antes da final, que contra o Novo Horizontino, nesse jogo complicado que o Palmeiras vence por 1-0 com o gol do Hendrick no segundo tempo, o Everton faz 2 defesas muito complicadas no primeiro tempo. E o Novo Horizontino poderia ter aberto o placar, mas o Everton impede, faz 2 defesas muito importantes quando o Palmeiras era dominado pelo Novo Horizontino na primeira etapa. Imagine ser dominado, sair atrás no Allianz Parque. Novo Horizontino poderia criar um triplex, como brincam, na cabeça do time do Palmeiras, se abre o placar dominando como dominava. E o Everton impediu que isso acontecesse e o Palmeiras vai buscar o gol da vitória com o Hendrick no segundo tempo. E aí a gente tem que falar sobre as finais, né? Que passaram longe de ser finais chatas, modorrentas. Para você ter uma ideia, no primeiro jogo, 14 finalizações do Santos, 17 do Palmeiras. No segundo jogo, 20 finalizações do Palmeiras, 16 do Santos. Ao todo, o Palmeiras finalizou 37 vezes nessa final de Campeonato Paulista de 180 minutos no Allianz Parque. E o Santos 30. Então as equipes chegaram, os goleiros foram exigidos e tiveram boas atuações. Porém, o Everton foi o cara em termos de peça-chave pelas circunstâncias em que ele aparece, e eu vou explicar. Para começar, no primeiro jogo, Vila Belmiro, era o momento em que o Santos partiria para cima e o Palmeiras num jogo muito ruim, muito abaixo tecnicamente daquilo que pode apresentar. O próprio Abel revelou isso na entrevista coletiva sem problema nenhum. Ele falou que a equipe não conseguiu entregar tecnicamente aquilo que se espera, não esteve ao seu nível. Tudo isso é verdade, com exceção do goleiro Everton. Vamos lembrar? Para você ter uma ideia, o Everton, aos 17 minutos, lá na Vila Belmiro, jogo ainda 0-0, tem o Otero batendo uma falta da entrada da área. E aí, nessa falta da entrada da área, que geralmente é meio gol pro Otero, aquela bola maldosa, difícil de pegar, que quica no gramado, o Everton foi buscar e impediu que o Santos abrisse o placar nesse jogo, nesse lance. Aos 27 minutos, para você ter uma ideia, tem um chute cruzado do Guilherme rente à trave que o Everton também vai buscar. O Murilo ainda tenta desviar, a bola passa muito perto do pé do Murilo, o Everton tá ligado o suficiente para impedir esse gol. E aí, já com 1-0, olha só a importância do Everton, tá? Num jogo muito ruim do Palmeiras. O Santos tem uma bola que sobra na grande área, dentro da grande área, para o Joaquim finalizar. O Joaquim bate com muita gente na frente e o Everton consegue fazer uma defesaça, dá para considerar ali um milagre. Muita gente vai falar que foi um pouco em cima dele, mas para mim foi uma defesaça, não tinha ângulo para enxergar, a bola estava muito perto, saiu forte e ele foi buscar. Poderia ser um 2-0 na Vila Belmiro.
Olha só o tamanho da montanha, dobraria, e o Everton conseguiu impedir isso. E no gol do Santos ele não teve culpa nenhuma. Então, estamos falando aqui de 3 defesas bem importantes do Everton, um milagre, podemos colocar assim, na minha concepção, no chute do Joaquim, de extrema dificuldade, e o Santos foi só com 1-0 no Allianz Parque. Mas aí a gente avança para o segundo jogo. Quando a gente avança para o segundo jogo, o Pituca tem a chance de fazer 2-0 no agregado, aos 5 minutos de partida no Allianz Parque. Imagine o tamanho do banho de água fria que seria para o Palmeiras e para a torcida do Palmeiras o Pituca fazer aquele golaço aos 5 minutos. Mas o Everton faz um milagre, uma ponte fantástica de um chute com o Pituca equilibrado, de frente para o gol, na entrada da área, colocando no ângulo, e o Everton vai buscar. Seria um 2-0 para o Santos, dentro do Allianz Parque. Olha o tamanho da vantagem que a equipe alvinegra conseguiria. E o Everton impediu que essa bola entrasse num milagre, numa defesa que é daquelas de cinema mesmo. E aí o Palmeiras consegue diminuir o placar. Ou melhor, consegue empatar no agregado, 1-1. Palmeiras vai buscar, e aí esse 1-1 é um detalhe muito importante de se destacar. Por quê? Muita gente vai olhar e vai falar o Endrick sofreu o pênalti e tal, e de fato o Endrick foi muito bem, aceleração violenta, o Felipe Jonathan não conseguiu acompanhar o raciocínio do garoto, nem mesmo a velocidade, e o João Paulo acabou cometendo o pênalti no Endrick porque ficou desesperado com a possibilidade do garoto conseguir chegar na bola e finalizar. Mas de onde saiu essa bola? Saiu dos pés do goleiro Everton. O Everton foi muito rápido na reposição e foi basicamente o assistente do lance do pênalti. Então veja só, o Everton não só foi fundamental no primeiro jogo para impedir que o Palmeiras saísse com uma desvantagem maior do que a mínima, impediu que o Santos ampliasse essa vantagem, jogasse um banho de água fria no Palmeiras dentro do Allianz Parque com um milagraço no chute do Pituca, e é o responsável pelo passe longo, rápido, de raciocínio muito veloz para o Endrick conseguir a jogada que gerou o pênalti para o Veiga colocar a bola na rede. Num jogo que estava muito amarrado, muito amarrado. O Palmeiras tinha a dificuldade de criar lance de perigo de fato, o Santos conseguia escapar em alguns contra-ataques, as finalizações aconteciam, mas não com tanto perigo assim, podemos dizer, até o momento do gol. Então, muito importante a capacidade do Everton e o poder de decisão do Everton. E aí a gente avança, porque 1-0 levaria para os pênaltis. O Everton faz outra defesa numa falta do Otero, um pouco mais distante, é bem verdade, mas um nível de dificuldade muito alto também, segura 1-0. Assim como o Everton faz uma defesa cara a cara espetacular, mostrando ser um goleiro extremamente decisivo, frio, calculista, com o Guilherme no contra-ataque para empatar o jogo. E ele faz uma defesaça que impede que o Santos empate a partida e volte a ter vantagem dentro no Allianz Parque. Então, para resumir, gente, estamos falando de um goleiro fundamental na semifinal, momentos decisivos, cresceu, fundamental no primeiro jogo para manter a vantagem mínima do Santos, fundamental no segundo jogo no começo para manter a vantagem mínima do Santos, fundamental no lançamento para que o Palmeiras conseguisse, numa bola em velocidade, pegar a zaga do Santos correndo para trás e o Endrick, com toda a qualidade que tem em velocidade, sofreu o pênalti para o Veiga colocar a bola na rede. E depois do 1-0, antes do Palmeiras colocar o segundo gol no placar, ele também é fundamental para impedir o empate 2 vezes. E não fosse pelo João Paulo, um dos últimos lances do jogo, o Everton teria iniciado a jogada que fez com que o Luiz Guilherme saísse em disparada em velocidade para cruzar para o Mike bater e o João Paulo pegar. Então veja só o tamanho da participação desse goleiro. É impressionante como o Everton foi fundamental. E aí tem muito a ver com a ideia de acreditar nas lideranças técnicas nos momentos em que elas oscilam, desde que elas apresentem a você que é treinador, a você que é comissão técnica, aquilo que você precisa ver. Que eles não estão abalados de fato com o peso dos erros, mas eles querem sim superá-los. E o próprio Everton comentou na entrevista comigo, quando eu perguntei sobre aquelas horas depois do jogo contra o Corinthians, e o Everton fala: foi o pior momento da minha vida. E a esposa dele diz que não,
e no dia seguinte ele tá lá no clube e sabedor de que não foi o pior momento da vida dele, recuperado mentalmente para se recuperar também tecnicamente. Então, a gente está falando de um cara que, como eu mostrei, foi peça-chave. Ele foi a única peça-chave? Claro que não. Claro que não. Muitos outros jogadores jogaram muito bem. O Hendrick foi peça-chave ao colocar aquela bola na rede contra o Novo Horizontino, ao disparar e conseguir, de fato, o pênalti que abre o placar. Mas veja só o tamanho da influência do Everton. Falar que o Hendrick é peça-chave, teoricamente, é realmente cair no senso comum. E ele é. Mas eu não preciso gastar seu tempo de vídeo para você saber que o Hendrick é uma peça-chave. Agora o Everton, esse sim, o goleiro muitas vezes é esquecido. E foi absolutamente fundamental nessa conquista histórica do Palmeiras. Mais um resultado importante para o clube, mais um resultado importante para Abel Ferreira, mais um resultado importante para esse grupo, que é agora não só o time da virada, mas o trime da virada por conta do tricampeonato paulista que não acontecia há 90 anos. Impressionante. Claro que você pode comentar aqui embaixo outras peças-chave que foram, claro, muito destacadas ao longo do Campeonato Paulista, outros nomes, uma concordância, uma discordância, o que você bem entender, fique super à vontade para se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, para comentar aqui embaixo e, claro, para deixar o seu like, que também é muito importante. Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo. O Palmeiras é tricampeão paulista. Bora falar de futebol.